Olá, meu amigo e minha amiga. Você que tem nos apoiado, seja muito bem-vindo. Você também que está chegando, fique à vontade. Obrigada por cada apoio que vocês têm dado, tá? Quando vocês se inscrevem através do like de vocês e também quando vocês compartilham. Essa obra não é minha, é do Pai, então vamos fazê-la juntos, tá bom? E que Deus continue abençoando e recompensando a cada um. Quero, nessa ocasião, trazer uma palavra do coração do Pai que se encontra no livro de Esther, capítulo 2, versículo 12. E terão alguns versículos como complemento, tá? De um outro livro. E aqui nesse capítulo diz assim: o tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra. E no resto do ano, outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Queridos, esse livro, para quem não sabe, o livro de Esther, ele fala de um relacionamento com Deus, sem mencionar o nome de Deus em nenhum momento. Mas ele mostra pela postura de Mardoqueu, pela postura de Esther, que é possível você fazer a diferença onde você está e, inclusive, viver com consciência de que um dia você vai se encontrar com aquele que é o Rei dos Reis. E assim, nessa ocasião e nesse versículo, nós vemos aqui sendo tratado justamente e sendo relatado sobre o preparo de moças que tinham sido selecionadas para dentre elas ser escolhida uma que seria a esposa do rei. E assim, esse livro, ele aponta para o relacionamento da Igreja de Cristo com ele. E para essa preparação, para o momento do encontro, quando ele vai voltar para levar a sua igreja para estar junto de si. E esse tempo não demora, queridos, porque os sinais estão todos aí. Só não vê quem não quer. E assim, há aqueles que não acreditam, e eu lamento por esses, por quê? Porque não acreditar não vai mudar os fatos. E Esther foi uma mulher que ela foi sábia. Ela escolheu se tratar da melhor forma possível, de um modo que os seus atributos sobressaíram. E aquele rei se agradou dela. E o meu desejo, queridos, é que quando o Senhor Jesus Cristo vier como um noivo, ele encontre em nós essa noiva apta a estar com ele nas bodas. E o que é que acontece? Aqui no texto nós vemos falando sobre a mirra. Durante 6 meses eram tratadas com mirra. Sabe o que é que isso significa? Era passado por um processo de purificação, porque a mirra representa também isto. A mirra ela é bactericida, ela imuniza, né? Ela torna justamente imune a tudo aquilo que porventura represente contaminação. Tanto é que ela era usada para embalsamar os corpos justamente para não exalar mau cheiro. E aquela noiva que vai se encontrar com o noivo, ela não pode ter mau cheiro na sua vida. E esse mau cheiro que o Espírito Santo de Deus está me levando a falar, é o mau cheiro justamente das más obras, dos maus sentimentos. E, inclusive por esse motivo, o Espírito Santo de Deus me levou também a compartilhar o que é o comportamento base, porque desse comportamento base, outros maus comportamentos poderiam vir. O capítulo 3 de Colossenses, do versículo 4 ao 10, nos diz assim, e ele começa falando: Cristo é a verdadeira vida de vocês. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Não há vida fora de Deus, porque nós viemos dele. Se não voltamos para ele, não há paz, não há tranquilidade, não há serenidade, não há vida verdadeira. Sabe, pode até haver prazer para a carne, e que é momentâneo. O prazer daquele que está em Cristo, queridos, é algo tão sobrenatural que mesmo no momento da dor, ele passa por aquele momento da dor de um modo diferente. Ele chora, sim, mas aquela dor é amenizada pelo Espírito Santo de Deus que traz o seu bálsamo. Não sei por que o Espírito Santo de Deus está mandando dizer isto, mas você que porventura está passando por um momento de dor, eu não sei quem verá o vídeo, mas Deus sabe. Deus quer ser o bálsamo no seu coração. Ele quer trazer o alívio, aquela serenidade, mesmo em um momento conturbado da sua vida. E ele prossegue dizendo que Cristo é a verdadeira vida de cada um daqueles que querem agradar a Deus. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte da sua glória. O que ele quer dizer aqui? Aquele que tem um relacionamento com Deus, ele vive de um modo diferenciado e ele é visto em nós. E isso é uma forma de tomar parte da glória de Cristo.
E aqui diz: portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual. O sexo, ele não é proibido por Deus. O sexo ilegal, o sexo ilícito, fora do casamento, este é condenado por Deus. E práticas que não agradam o coração dele. Porque o próprio Espírito Santo de Deus será o motivo maior de prazer dele. Não é que a pessoa vai ser estéril, não, queridos, não. Não, ela simplesmente vai ter como ter prazer, sem precisar de muitas novidades. Porque aquela pessoa que ela é vazia, ela sempre vai querer preencher aquele vazio. E vai permanecer vazia. E sempre vai querer mais. Então, prosseguindo aqui diz, a indecência, ou seja, aquelas atitudes que não são fruto de santidade, elas são indecentes, né? Aquele modo de pensar sempre malicioso, sempre aquelas palavras sempre carregadas de segundas intenções, isso é indecência perante Deus. E as paixões más. Por que aqui fala de paixões más? Porque a paixão, ela pode existir na vida de um servo de Deus. Porque aquele ardor que surge quando a pessoa conhece o outro, que existe, né, uma determinada afinidade. Só que, qual é a paixão má? É quando surge um desejo por uma outra pessoa que é comprometida. E que aquela pessoa, ela cobiça e ela deseja de qualquer forma. E quantos males vêm decorrentes disso? Quantos lares desfeitos? Mas eu digo, eu fui uma pessoa que eu tive que optar, agradar a Deus. Quando eu cheguei no Evangelho, Deus trabalhou na minha vida, me desvencilhando justamente de um relacionamento que não era da vontade dele. E não foi tão doloroso assim para mim, porque Deus, ele nos capacita. E aqui diz os maus desejos e a cobiça. Quantas mortes têm acontecido por conta de desejar o que é do outro? Quantas vidas são ceifadas de modo absurdo? Sem simplesmente nenhum escrúpulo, de modo tão cruel, porque há uma cobiça em cima daquilo que é alheio. Aquele que tem o coração cobiçoso, que vive desejando o que é alheio, ele não tem parte com Deus. Não que Deus não possa purificar essa vida, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Porque aquele que de fato deseja agradar a Deus, ele se isenta de certos comportamentos que parece agradável, né? Até porque hoje o palavrão se tornou algo na boca de muitos, até muitos crentes que não têm vigiado têm falado palavras que não é conveniente a servos do Senhor. Mas, quando ele vigia, ele também pode conseguir tirar da sua vida aquilo que não é pertinente ao Evangelho. E aqui diz, não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Então, queridos, o propósito de Deus, quando Ele quer que a gente se purifique, que a gente se santifique, não é nos privar de viver uma vida aparentemente agradável, porque tudo aquilo que pode trazer prejuízos para a vida da pessoa, ainda que não seja um prejuízo imediato, Deus, ele deseja que nós nos livremos de tudo aquilo que pode impedir que ele seja visto em nós. Até porque nós estamos aqui com um propósito, de que outras vidas venham a conhecê-lo, de que outras vidas venham a experimentar desse amor de Deus. Mas, se eu vivo uma vida como qualquer outro vive, como que eu vou poder ser este mensageiro do Senhor? Como eu vou poder representá-lo aqui na terra? Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. E para isso basta que a gente peça. Que o caráter de Cristo seja impresso em nós, amados. Ainda há tempo. Só que esse tempo ele está prestes a se encerrar. Então que nós possamos ouvir a voz de Deus, como diz a palavra, quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Então, vamos dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus tem nos falado. Nos primeiros vídeos eu falei justamente sobre como viver esse relacionamento. Se você quiser, só volta lá ao início dos vídeos e assistir
E lá tem orientando como você fazer essa aliança. E é algo que ela faz toda a diferença. Exige, né, renúncia, sim. A gente passa por processos, passa, mas vale a pena. E eu digo, não troco a vida que eu vivo nessas 3 décadas e meia pelo que eu vivi antes. Não troco, jamais. Porque não vale a pena a falsa liberdade que o mundo propõe. A verdadeira liberdade, ela está, como diz a palavra, onde há o Espírito Santo de Deus, aí há a liberdade. Então a verdadeira liberdade você vai conhecer quando você tiver o controle do Espírito Santo de Deus sobre você. E que Deus continue nos abençoando e nos capacitando. Porque o seu Espírito, ele está aí para nos ajudar. Porque o Senhor Jesus disse, quando ele subiu aos céus, que ele não iria nos deixar órfãos, mas ele enviaria o seu Espírito, o Consolador. E esse Espírito, ele é quem nos auxilia. Muito obrigada, tá, por estar aqui conosco. Curta, compartilhe e continue, né, nos dando apoio no canal e principalmente orando por nós. Que Deus continue te abençoando, querido, em nome de Jesus.